O nosso planeta tem cada lugar umas belezas assim espetaculares, sabe? Só que tem um porém, muitos deles são incrivelmente mortais. Nesta análise a gente vai explorar justamente esses lugares. Lugares onde a natureza esconde perigos que desafiam a própria vida, mostrando como a linha entre admirar um lugar e, bom, ser aniquilado por ele é muito, muito tênue. Essa frase aí, ela diz tudo, né? E não é exagero, não. A gente está prestes a visitar locais onde o ar que se respira, a terra onde se pisa e até os animais que vivem lá podem ser fatais. Então, a nossa primeira parada é em territórios onde, olha, nós não estamos no topo da cadeia alimentar. Nesses lugares, o perigo não é só o ambiente em si, mas sim os predadores que mandam no pedaço. 5. Parece pouco, né? Mas, para e pensa um pouco no que esse número significa. Essa é a estimativa de 5 cobras venenosas por metro quadrado. Isso mesmo, por metro quadrado, na Ilha da Queimada Grande, aqui no Brasil. E essa aqui é a moradora exclusiva da ilha, a jararaca ilhoa. O veneno dela é um dos mais potentes do mundo. Ele evoluiu para ser assim super letal, para matar as presas, que são principalmente aves, antes que elas consigam sair voando. Mas o ponto crucial mesmo é a falta total de socorro. Por ser um lugar remoto, sem hospital nenhum por perto, uma picada ali é basicamente uma sentença. É por isso que o acesso é super restrito. Agora, saindo da terra e indo para a água, a gente encontra o predador supremo dos pântanos da ilha Ramree, o crocodilo de água salgada. É uma verdadeira máquina de caça, de mais de 1 tonelada, famosa pela sua tática de emboscada. O ataque é tão rápido e silencioso que a vítima, bom, ela simplesmente não vê de onde veio. E o poder desses bichos ficou marcado num relato histórico que é assim, de arrepiar. Durante a Segunda Guerra Mundial, centenas de soldados tentaram cruzar os pântanos da ilha para fugir. A maioria deles simplesmente sumiu. Não foi por causa da guerra. Eles foram devorados pelos crocodilos. Ok, deixando os predadores um pouco de lado, agora a gente vai entrar em ambientes onde a própria paisagem é o inimigo. São lugares onde o solo, a água e até o ar são tóxicos, radioativos ou quimicamente hostis a qualquer tipo de vida. Dá uma olhada nesse contraste. À primeira vista, a depressão de Danakil e Dalol, lá na Etiópia, parece uma pintura, uma paisagem de outro planeta. Mas a realidade é um pesadelo químico. As piscinas coloridas são poças de ácido sulfúrico fervente. O ar libera gases tóxicos e as temperaturas chegam fácil a 50 graus Celsius. O lugar é tão extremo que nem bactéria sobrevive ali. De um perigo natural, a gente passa para um desastre criado pelo ser humano. O Lago Karachay, na Rússia, pode até parecer um lago comum, mas na verdade, por décadas, ele foi o lixão de resíduos da usina nuclear de Mayak. E isso o transformou num dos pontos mais radioativos de todo o planeta. Para a gente ter uma noção da intensidade do perigo, nos anos 90 era o seguinte: ficar apenas 1 horinha nas margens desse lago era o suficiente para receber uma dose letal de radiação. 1 hora, é só isso que precisava. Agora de um lixão nuclear para um campo de provas. O atol de Bikini, que era para ser um paraíso no Pacífico, virou palco para dezenas de explosões de bombas atômicas. E claro, a radiação ficou por lá por décadas e décadas. E aí veio o grande paradoxo. Apesar de toda essa história sombria, hoje o atol de Bikini é um destino turístico. Tem gente que vai para lá mergulhar, explorar os navios de guerra que afundaram durante os testes. É uma coisa meio maluca, nadar em águas cristalinas que escondem um perigo invisível e que não vai embora. Agora vamos mudar o foco e olhar para cima. Vamos dar uma olhada nos perigos gigantescos das altitudes mais extremas do nosso planeta e das forças da natureza que criam essas montanhas. Mais de 300 pessoas. Esse é o número estimado de gente que já perdeu a vida tentando escalar o Monte Everest. E um fato bem sombrio é que muitos dos corpos continuam lá na montanha até hoje. O perigo no Everest não vem de uma coisa só, mas sim de uma combinação que é simplesmente letal. A altitude extrema causa falta de oxigênio. O frio congela em minutos. E as avalanches? Bom, elas podem acontecer a qualquer momento, sem nenhum aviso. Mas, assim, não é só o Everest que é perigoso, não. Tem o Circuito Annapurna. Ele é bem menos famoso, é verdade, mas a reputação dele, nossa, é de ser ainda mais mortal. A taxa de fatalidade entre quem tenta escalar é maior que o do Everest. E o pior, por ser um lugar muito mais isolado, um resgate se torna algo praticamente impossível. E que tal uma montanha que literalmente cospe fogo? Esse é o Monte Merapi, na Indonésia.
um dos vulcões mais ativos do mundo. A atividade dele é tão constante que ele entra em erupção, em média, a cada 5 anos. É quase um reloginho. O maior perigo aqui são as nuvens piroclásticas. Imagina um tsunami, só que de gases cinzas superaquecidos, com mais de 700 graus Celsius, descendo a montanha e destruindo absolutamente tudo. E mesmo assim, adivinha só? O lugar é cheio de trilhas, guias e turistas, todos atraídos pela adrenalina e pela vista, que deve ser surreal. E isso tudo nos leva a uma questão central. Depois de ver todos esses perigos, por que as pessoas se sentem tão atraídas por lugares que são claramente hostis à vida humana? A única coisa que se repete em todos esses lugares, não importa o quão perigosos eles sejam, é a presença humana. Existe uma atração que não dá para negar pelo extremo, um desejo lá no fundo de testar limites e ver com os próprios olhos a beleza que existe no coração do perigo. Então, a reflexão que fica é essa. Qual é o limite? Onde é que a busca pela aventura vira um passo em direção ao abismo? É uma pergunta sobre a nossa própria natureza, sobre curiosidade e risco,